O último tópico desse tema bem importante aí para a gente é a transferência de calor. Vamos falar agora sobre a radiação térmica, é o último processo de transferência de calor que a gente tem para analisar. Diferentemente da condução térmica, que ocorre principalmente nos sólidos, mas que em menor escala pode acontecer em líquidos e gases. Diferentemente da convecção térmica, que ocorre aí nos fluidos, ou seja, somente em líquidos e gases, a radiação térmica, ou também conhecida como irradiação térmica, ela pode acontecer tanto nos sólidos quanto nos líquidos, nos gases, e olha só que interessante, ela também pode acontecer no vácuo, que é aquele local desprovido de matéria, aquele espaço completamente vazio. Então é um processo de transferência de calor que acontece em qualquer condição que nós tenhamos, né? Como é que esse calor ele é transmitido? Esse calor ele é transmitido através de ondas eletromagnéticas. Vamos dar uma lembradazinha no espectro eletromagnético? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, o que mais? Raios X e raios gama. Então essas são as 7 principais radiações eletromagnéticas citadas aí para vocês. Dentre essas radiações eletromagnéticas, que todas transmitem energia, é bom lembrar isso, todas transmitem energia, aquela que já de cara transporta o calor de uma forma mais incisiva é a radiação do tipo infravermelho. É a radiação infravermelho. Por ela ter essa característica de transportar o calor de uma maneira mais concisa do que as outras, não que as outras também não possam transmitir, mas o infravermelho é a principal, ela acaba ganhando o apelido de ondas de calor, né? Ondas de calor. É um apelidozinho que é dado à radiação infravermelho. O interessante da radiação infravermelho é que todo corpo no universo que tiver uma temperatura um pouquinho acima do 0 grau Kelvin, ou seja, o 0 grau absoluto, ele vai emitir radiação infravermelha. Então, nesse exato momento, eu estou emitindo radiação infravermelha, você está emitindo radiação infravermelha, qualquer objeto aí ao seu redor está emitindo radiação infravermelha. Pois é, acreditem, nós somos seres radioativos. E que tipo de radiação a gente emite? Radiação do tipo infravermelho. E o que essa radiação transporta? Ela transporta calor. Lembre do que eu falei agora há pouco, de que isso não quer dizer que as outras radiações também não possam transmitir calor, não possam transmitir esse tipo de energia. Por exemplo, a radiação ultravioleta, ela também tem uma parcelazinha de transmissão de calor, ela também consegue transmitir calor, mas em uma escala aí bem menor do que as ondas de infravermelho. As micro-ondas são um caso bem particular também, que elas têm uma interação muito forte com a água. Ela tem uma frequência que é praticamente a mesma frequência de vibração das moléculas de água. Por isso que quando ela atravessa a água ou qualquer corpo que tenha água em sua composição, ela vai interagir com essas moléculas de água, vai causar aí um efeito aí de aumentar a agitação dessas moléculas, vai fazer com que elas agitem mais, e nós já sabemos que se as moléculas estão agitando-se mais, a temperatura daquela substância vai aumentar, porque temperatura é agitação de partículas. Então, quando as micro-ondas atravessam a água, elas agitam as moléculas de água um pouco mais e aí a água esquenta. É por isso que quem tem aparelho de micro-ondas em casa, quando vai utilizar esse aparelho aí para aquecer algum alimento, esse alimento ele vai aquecer devido à água que ele tem em sua composição. Se você colocar, por exemplo, um prato puro lá dentro do micro-ondas, pode ligar e deixar o dia inteiro lá, ele não vai esquentar nunca. Por quê? Porque é uma substância que não tem aí água em sua composição. É por isso também que tem que se ter cuidado, e claro que já por segurança ele tem um dispositivo que não permite que você funcione o aparelho com a tampa aberta, tem que se ter cuidado de não entrar em contato com essa radiação de micro-ondas. Por quê? Porque o nosso corpo é praticamente 70% de água. Então, se você entra em contato com essa radiação, você vai sofrer queimaduras sem dúvidas. Então, tem que ter cuidado com isso. Professor, por que aquele aparelho funcionando e tem perigo de eu ficar perto dele ali? Bom, teoricamente não, porque ele tem toda uma proteção ali para não deixar a radiação escapar
e, consequentemente, atingir o nosso corpo. Então, ele tem ali uma telazinha de proteção que vai manter a radiação apenas refletindo dentro da do seu espaço ali, né? Então, convecção, ou melhor, radiação térmica, nós temos essas características aqui. Uma coisa interessante em relação a esse tema, é o funcionamento, por exemplo, de estufas. Estufas, elas podem ser utilizadas, por exemplo, para conservar a temperatura de alguns alimentos, ou, em uma outra escala, você pode utilizar estufas para fazer plantações, né? Fazer aí uma horta, fazer aí o cultivo de alguma coisa. É muito usada, por exemplo, em regiões frias. Qual o papel, então, da estufa? É manter essa radiação de infravermelho aprisionada ali dentro daquele espaço. Então, basicamente, o que acontece, né? O vidro ele consegue reter infravermelho. Então, quando você coloca aquele pastelzinho lá na lanchonete dentro daquela estufazinha de vidro, o calor que é irradiado por esse alimento vai atingir a superfície do vidro e não consegue atravessá-la, ou muito pouco vai atravessá-la. E aí essa radiação reflete e volta para o alimento, e isso se repete aí várias vezes dentro daquele espaço, mantendo o alimento aí aquecido por mais tempo. Em regiões frias, as plantações de hortaliças principalmente, são feitas em ambientes assim, em que você tem aí uma estrutura que é translúcida, ou seja, deixa a luz passar tranquilamente, claro, com certos desvios, né? Mas quando essa luz atinge aí a superfície, ela vai absorver infravermelho, parte desse infravermelho vai ser irradiado de volta. Só que quando ele volta, ele vai encontrar a parede aí da estufa de novo, e essa parede ela vai ter a função agora de reter esse infravermelho. Então o infravermelho bate lá, o calor bate lá e é refletido de volta para a plantação, e aí você consegue cultivar e controlar a temperatura desse cultivo. Então são algumas aplicações aí em estufas. Mas veja só que nome interessante, né? Estufa. Ao ler esse nome, para quem está estudando aí há um bom tempo, o que a gente consegue lembrar? É isso mesmo, a gente consegue lembrar do efeito estufa. Lembra dele? O que é o efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? O efeito estufa. O efeito estufa é o responsável por manter o nosso planeta aquecido para que a gente assim possa ter condições de viver no nosso planeta. Basicamente, como é que funciona? Muito simples de entender. Nós temos aqui o nosso planetinha Terra e temos aqui o Sol irradiando aqui infravermelho, luz ultravioleta e tudo que eu já citei. Ele está mandando aqui para a nossa Terra. Ele manda essa radiação aqui para a gente. Ó. Vamos nos concentrar na radiação do tipo infravermelho, que é o que nos interessa no nosso conteúdo aqui. Ele está recebendo essa radiação proveniente do Sol, que consegue chegar aqui à Terra justamente porque ela consegue atravessar o vácuo. Lembre que entre a atmosfera terrestre e o Sol é um espaço vazio, é o vácuo. E essa radiação infravermelha, quando chega aqui ao nosso planeta, a primeira coisa que ela encontra é a nossa atmosfera. É a nossa atmosfera. Então, vou até melhorar esse desenho aqui. Vou até dar uma melhoradazinha nele, a gente representar a atmosfera. Então, está aqui o planeta Terra, e aqui em volta da Terra nós temos a atmosfera terrestre. Nós temos aqui o ar. Quando ele atinge aqui a atmosfera terrestre, parte dessa radiação acaba sendo refletida de volta para o espaço. Acaba voltando aqui para o espaço ao atingir essa atmosfera. Mas a maior parte dela consegue atravessar. E ela atravessa e vai atingir aqui a superfície do nosso planeta. Quando essa radiação infravermelha atinge a superfície do nosso planeta, o que ela vai fazer com tudo que está aqui na Terra? Ela vai aquecer, vai aumentar a temperatura do que está aqui. Esse aumento de temperatura faz com que a radiação infravermelha que os corpos também emitem, lembra? Falei agora há pouco, todo mundo emite infravermelho. Esse infravermelho dos corpos vai acabar voltando aqui pela atmosfera e vai encontrar aqui uma certa camada de gases. São os chamados gases do efeito estufa. O principal deles, que a gente mais se habituou a conhecer, é o gás carbônico, mas tem outros envolvidos aí no processo. O principal é o gás carbônico. Quando ele atinge essa camada de gás carbônico, ela vai ter a função agora de fazer o quê, meu filho? De não deixar, não permitir que toda essa radiação volte para o espaço. A função dessa camada de gás carbônico e outros gases, ela vai ter a função de refletir esse ultravioleta, ou melhor, esse infravermelho,
de volta para o nosso planeta Terra. Então, recapitulando, o Sol emite a radiação inicial que atravessa o espaço através do vácuo, atinge aqui a atmosfera terrestre, parte dessa radiação é refletida de volta para o espaço e a maior parte atravessa a atmosfera e consegue atingir a Terra. Ao atingir a Terra, ela aquece o planeta, que vai passar a irradiar mais, porque todo mundo irradia infravermelho, e essa radiação infravermelha é mandada de volta pela atmosfera. Ao chegar na camada de gases do efeito estufa, onde um dos principais é o gás carbono, ele vai ter a função de não deixar toda essa radiação embora. Ele retém parte dessa radiação que volta aqui para o planeta, e esse processo vai se repetindo aí ao longo da estrutura do nosso planeta, até que essa radiação aí entre um estágiozinho de equilíbrio entre a emissão e a absorção. É graças a esse efeito que o nosso planeta tem condições de manter vida nele. Se não tivéssemos essa camada de ar que mantém parte da radiação infravermelha na Terra, nós não conseguiríamos sobreviver aqui. Nosso planeta seria um completo... seria um planeta de extremos, né? Teríamos temperaturas extremamente altas durante o dia e temperaturas aí extremamente baixas durante a noite. Seria impossível viver aqui no nosso planeta. E com essa camada a gente mantém mais ou menos uma diferença não tão acentuada entre as temperaturas do dia e da noite, o que proporciona a vida na Terra. Então o efeito estufa, tenham muito cuidado com isso em prova, o efeito estufa é um efeito natural, benéfico, que propicia que o nosso planeta fique aquecido para que tenha vida na Terra. Um problema que geralmente cai em prova e que tem uma relação aí com o efeito estufa é esse aqui, ó. É o aquecimento global. Esse sim é um problema que nós devemos nos preocupar. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é um agravamento do efeito estufa. Como assim, professor? Você tem aqui ó, a camada de gases do efeito estufa retendo a radiação normalmente. E o que está acontecendo agora? Eu vou, através aí da emissão de gases poluentes, por exemplo, o metano, o próprio gás carbônico em excesso, eu vou ter uma maior concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Com essa maior concentração de gases, essa radiação que está voltando aqui, ó, tentando voltar para o espaço, e que naturalmente parte dela consegue sim voltar para o espaço, agora está voltando com menos intensidade. Ou seja, eu estou conseguindo reter mais calor ainda no nosso planeta. E se eu estou retendo mais calor no nosso planeta, qual é a consequência disso? Um aumento das temperaturas médias da Terra. Consequências desse aquecimento global, principalmente são o derretimento de geleiras, que vai trazer aí problemas de aumento do nível dos oceanos, onde você vai ter aí mudanças nas correntes marinhas. Essa mudança nas correntes marinhas provoca efeitos climáticos como furacões e tempestades de uma maneira muito mais frequente. Essa situação aí também causa um problema na biodiversidade, onde você tem aí animais que estão habituados a viver nas regiões polares. Agora eles estão sofrendo com o derretimento dessas geleiras, então o habitat dele está sendo afetado, então ele está tendo aí o seu espaço de vida reduzido. Em relação também aos cardumes de peixe, isso aí causa um problema sério, porque eu tenho águas provenientes de geleiras que têm temperatura menor e estão invadindo aí espaço onde naturalmente eu tinha águas com temperaturas maiores, então essa mudança na temperatura causa uma mudança também no metabolismo dos peixes, por exemplo, o que pode provocar aí a extinção de algumas espécies. Então são muitos problemas decorrentes desse tal de aquecimento global, que nada mais é do que o agravamento do efeito estufa pela emissão de mais gases que contribuem para esse efeito. E esses gases, os mais conhecidos, são o metano e o gás carbono. O gás carbono, principalmente emitido aí pelas chaminés de indústrias, pelos escapamentos de automóveis. O gás metano aí muito relacionado aí à criação da pecuária intensiva, onde você tem uma maior concentração aí de animais emitindo fezes, e essas fezes vão emitir aí o metano. Então você tem o agravamento do efeito estufa, que é conhecido como o aquecimento global. Lá nas tuas aulas de geografia e de biologia, pede para o teu professor dar uma aprofundada nisso aqui. É um tema bem recorrente, é um tema que aparece bastante aí nos vestibulares e também no Enem. Uma última coisa que eu preciso comentar com vocês aqui é a relação da absorção de calor e da emissão de calor
em função das cores do objeto. Como assim, professor? As cores do objeto, elas têm uma influência muito forte nessa absorção ou emissão de calor. Os cientistas perceberam que objetos com cores mais escuras, eles tendem a ter maior facilidade tanto em absorver calor, quanto em emitir calor. Já objetos com cores mais claras, eles têm a característica de absorverem com maior dificuldade e emitirem aí calor com maior dificuldade também. Então, uma questãozinha que é bem, digamos, recorrente em vestibulares é essa: você colocar um objeto, coloca um objeto lá com uma cor mais escura, perto do objeto que tem uma corzinha mais clara, né? Sei lá, uma camisa preta e uma camisa branca. E você coloca as duas recebendo aí radiação. Qual das duas vai esquentar mais rápido? A preta, porque a cor é mais escura, obviamente. Qual delas, se você retirar a radiação, qual delas vai esfriar mais rápido? A preta também, porque ela é uma boa absorvedora e uma boa emissora de calor. Por conta disso, os cientistas imaginaram que deve existir aí um corpo que consegue emitir, absorver toda a radiação que recebe e também consegue emitir toda a radiação que produz. Esse corpo idealizado é chamado de corpo negro. E aí lá, quando a gente estiver iniciando o tema sobre a física moderna, falar um pouquinho sobre mecânica quântica, a gente vai voltar a essa temática e falar sobre um negócio chamado de radiação de corpo negro. Vou nem anotar para não encher mais o quadro aqui. Radiação do corpo negro, a gente vai falar um pouquinho depois, só para você ter essa noção, né? Então, o que é um corpo negro? É um corpo que absorve toda a radiação que incide nele e emite toda a radiação que ele produz. Não confunda corpo negro com corpo preto, é outra coisa, né? Corpo negro é uma ideia, aí, um pensamento científico. Essa relação aqui de cores é um fato que a gente pode observar no dia a dia. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, manda pra gente. Se a aula contribuiu para você, já vai curtindo aqui, dá um joinha, dá uma força aí pro canal e vai estudar, né? Como eu sempre digo, o estudo é a receita do sucesso. Então vai estudar, vai ser gente na vida. Fui!